Se você tá precisando de livros rapidinhos pra ou atingir sua meta de leitura ou pra sentir que a sua vida literária está fluindo finalmente, esse vídeo é pra você. Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou indicar vários livros curtinhos e rápidos de ler pra vocês. Mas antes da gente começar com essa lista maravilhosa, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito e também vai facilitar pra você receber os meus conteúdos por aqui. Se você já for inscrito, divulga o canal nas suas redes sociais, me marca lá nos stories do Instagram, por exemplo. Eu vou adorar ver vocês assistindo os vídeos e isso me ajuda demais com o crescimento do canal. Bom, todos os livros dessa lista têm vários gêneros diferentes, mas todos eles têm menos de 300 páginas, então, ó, você não pode vir com a desculpa de Raíssa, mas você lê livro rápido porque você lê rápido, então você consegue ler rápido um livro de 400 páginas. não tô falando que precisa ler em um dia, só tô falando que vai ser um livro mais rapidinho de você ler pra você engordar aí sua meta do ano, beleza? O primeiro livro da lista é Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro aqui é do gênero realismo mágico. Aqui a gente vai acompanhar o Oscar. Rapaz, tá certo isso? Gente, eu ainda lembro, hein? Eu li esse livro faz muito tempo. Eu li em 2013. Aqui a gente vai acompanhar o Oscar, ele é um estudante em Barcelona. Então, assim, a ambientação já é incrível, porque Barcelona é uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonada. E o Carlos Ruiz Zafón, ele é um mestre da ambientação, tá? Se você ainda não conhece o autor, essa aqui é uma ótima porta de entrada pra você, porque é um livro curtinho, vai te fazer refletir muito. Então aqui a gente vai ter o Oscar, ele vai acabar conhecendo uma menina chamada Marina, só que eles vão digamos assim, aventurar por umas tretas que estão acontecendo aqui. Então é um livro que ao mesmo tempo tem um pouquinho de aventura, um pouquinho de paranormal. Ele é um livro que vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Então assim, é um livro tocante. Você não vai sair o mesmo depois dessa leitura. É uma leitura super tranquila de fazer. A diagramação também é bem tranquilinha. E assim, eu indico esse livro pra todo mundo, principalmente pra quem ainda não conhece o Zafón, porque foi a minha porta de entrada. E ele acabou se consagrando como um dos autores que eu mais gosto. Eu já li basicamente todos os livros dele. Então, eu gosto muito desse aqui. Ele é super fluido, vai tocar seu coração. Então, assim, por favor, dê uma chance pra Marina, que você não vai se arrepender. Marina tem 192 páginas e, por coincidência, minha próxima indicação tem exatamente esse mesmo número, que é depois do Stephen King. O Stephen King, sim, ele tem alguns livros mais curtinhos, como esse aqui. E aqui depois a gente vai ter um protagonista mais novinho, ele é criança. Eu não sei, não lembro exatamente quantos anos ele tem, mas ele é criança pra pré-adolescente, assim. E ele vê gente morta. Então ele vê o espírito da pessoa logo após da morte dela. Então vai ter essa aura de sobrenatural. A mãe dele é policial. E às vezes ele acaba ajudando ela, porque ele vê os espíritos logo depois que a pessoa morre. Então ele consegue falar com esses espíritos e eles conseguem falar como que eles morreram, por quê e tal, enfim, sabe? Então às vezes ele acaba ajudando a mãe dele. Só que ela não gosta que ele faça isso. Só que assim, uma amiga da mãe dele fez umas maracutaia, ela usou a criança uma vez pra coisas erradas. E aí a mãe do James ficou puta com essa moça. Só que aí a coisa vai se complicar, ele vai ter que ajudar elas a resolver uma coisa, porque senão eles estão fodidos. Então é uma coisa louca, assim, é bem frenético esse livro. Apesar de ser curtinho, o King consegue fazer certinho o começo, meio e fim da história. E assim, o protagonista é muito engraçado. Vai ter palavrão nesse livro, tá? Mas é uma vibe muito legal de ler. Então é um livro legal pra iniciantes, porque apesar de ter essa aura dele ver gente morta e tal, é um livro que não é pesado, igual alguns outros do King, sabe? E eu acho melhor que Carrie, que também é um livro que o pessoal fala muito bem, né? Mas eu prefiro depois. Eu acho um livro com uma vibe melhor pra começar. Então é isso, se você quer um livro bem humorado, com uma pitada de paranormal, um pouquinho de aventura e suspense, esse livro aqui é pra você, cara. E essa capa aqui é maravilhosa. Bom, como eu sou cuidadosa, eu peguei vários gêneros diferentes aqui e a próxima indicação é um livro de chorar. Então se prepare, não leia na TPM. E eu tô falando de As 5 Passos de Você. Esse livro aqui, ele parece maior do que ele realmente é, porque a diagramação é bem tranquila. Mas ele tem menos de 300 páginas, ele tem 288 páginas. E eu te garanto que é um livro super rapidinho de ler. Nossos dois protagonistas, eles têm uma doença, que eu não lembro o nome, fibrose cística, que é uma doença nos pulmões. Então, eles têm uma vida, assim, extremamente restrita, porque eles sempre têm que estar com oxigênio, eles não podem fazer muito esforço. Eu não lembro exatamente o que acontece nos pulmões, tá? Eu li esse livro há um tempinho. Mas eles não podem ter contato com muitas pessoas, porque
imunidade deles é muito frágil, os pulmões são muito frágeis, qualquer coisinha eles já podem morrer. Então eles têm uma vida extremamente restrita mesmo, assim, sabe? Eles não podem encostar nas outras pessoas, eles têm que manter distância. Então é uma vida complicada. Esses dois, eles acabam se conhecendo no hospital e é aquela coisa, eles vão acabar se apaixonando, só que eles não podem se encostar, não podem se beijar, nem nada do tipo. Então, assim, é um livro necessário. Eu digo que é necessário porque eu não conhecia essa doença antes, já tinha ouvido falar, mas não conhecia a fundo, e através desses protagonistas a gente consegue entender a gravidade da doença. Esse livro foi uma forma de conscientização, e eu achei isso sensacional. E é um livro muito tocante, meu Deus, eu chorei tanto lendo esse livro, vocês não têm noção, tá? Então, assim, meu Deus, é muito triste, mas é um livro assim com uma vibe boa, apesar de ser um livro triste no final. Ele tem uma vibe tranquila, ele é um livro rápido de ler, ele é curtinho, então eu recomendo muito pra você que tá precisando aí de um romance, de um drama na sua vida, pra, né, dar uma chacoalhada nas coisas, sair da monotonia. A escrita é muito boa também, é gostosa de ler e eu recomendo. Eu, inclusive, preciso reler esse livro porque eu tinha gostado bastante na época que eu li. O próximo livro eu dei uma roubadinha, porque ele tem 304 páginas, mas assim, né, gente, vocês me perdoam, né? Eu falei que todos tinham menos, mas esse aqui passou só um pouquinho. Eu queria muito falar dele aqui, que é Garota 11. Esse livro, ele tem uma premissa super interessante, ele é um suspense policial. Aqui a gente vai ter uma protagonista que ela faz um podcast de true crime. Então ela é meio que uma jornalista / repórter, ela colhe informações desses casos e faz um podcast. E aí teve um caso que aconteceu há vários anos e ela acha que o cara, esse serial killer, que de muitos anos atrás, que ninguém conseguiu prender, está voltando depois de tantos anos. Ela acaba tentando se envolver na investigação da polícia e tal, porque ela estudou o cara muito a fundo, estudou vitimologia, modus operandi, aquela coisa toda. Só que a polícia, obviamente, tá meio assim, tipo, não deve ser o mesmo cara e tal, então as coisas vão acontecendo. E é muito louco, eu achei esse livro super bem escrito. Eu não sei porque que ele não fez tanto sucesso, porque eu acho a capa bonita, a escrita é legal, a premissa é legal, mas ele não é um livro tão comentado assim. Então por isso que eu quis colocar ele na lista, mesmo ele tendo um pouquinho mais de 300 páginas. Então, assim, recomendo muito, é um livro bem legal, ele vai ter algumas reviravoltas, ele tem cenas de ação interessantes, então eu acho que vale a pena, viu? Vocês tentarem conhecer esse livro, porque eu acho que a autora tem muito potencial. Eu não sei se ela tem outros livros publicados aqui no país, mas eu acho que deveria, porque eu gostei bastante, tá? Então fica aqui a minha indicação pra vocês. O próximo livro é mais um livro tocante, de te abraçar, de fazer você mudar enquanto leitor. E eu tô falando de Passarinha. Esse livro tem umas 225 páginas. Esse livro aqui vai contar a história de uma criança, de uma menina, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela tem síndrome de Asperger. E ela mora numa casa simples, numa cidade pequena, naquela época que isso não era diagnosticado, não era falado. Então todo mundo achava que ela era uma menina diferente, uma menina estranha. E a gente vai acompanhar essa menina dentro da família dela, dentro da escola. E é um livro de uma simplicidade, gente, mas é uma simplicidade que te toca muito, que te faz refletir muito sobre como a gente lida com o outro, como a gente tem empatia com as pessoas, né, a nossa forma de nos expressar. Então é um livro delicado, mas muito profundo. E ele é um livro curtinho também, então você lê rápido. E acompanhar a trajetória dessa menina é uma coisa assim, é uma coisa muito legal. Tá, então eu deixo aqui a minha recomendação, mais um livro curtinho, mais um gênero diferente pra vocês aproveitarem. O próximo livro também é curtinho e é um suspense mais psicológico e é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, mesma autora de Garota Exemplar. Esse livro aqui vai ter umas 250 páginas e é um livro bem darkzinho. Ele vai ter uma vibe mais sombria, vai ter alguns gatilhos aqui, tá? Ele tem mais gatilhos, se não me engano, do que depois do King. Ele é realmente mais sombrio, ele não vai ter essa carga humorística que o livro do King tem. Então, é pra quem quer um livro rápido, mas quer um livro mais barra pesada, entendeu? E aqui é aquela coisa de cidadezinha pequena, que vai acontecer algumas coisas estranhas. É um livro bem imersivo, tá? E tem série, se não me engano, né? Mas eu não assisti ainda. Então eu recomendo esse livro. Eu gosto bastante da escrita da Gillian Flynn. Eu acho que é uma escrita bem envolvente. Ela consegue criar uma ambientação, um cenário todo muito louco. Eu fiquei bem surpresa com esse livro, porque eu gosto muito de Garota Exemplar. Esse aqui é um livro mais dark, mas combinou muito com o que a autora quis passar. E eu acho que ela escreveu certinho a quantidade de páginas que precisava. Esse livro não precisava ser maior que isso. Eu acho que ela foi direto ao ponto, mas mesmo assim ela consegue te envolver. Então, se você quer um suspense psicológico mais pesadinho, esse livro aqui
É a deixa pra você. O próximo livro que também eu li há alguns anos, e eu não sei porque ele não é mais falado, é Casamento Americano. Esse livro é curtinho também, tem umas 230 páginas, e vai contar a história de um casal de negros, e o homem, o marido, ele é preso injustamente por algo que ele não cometeu. E aí a esposa vai ficar fora, tentando dar um jeito do marido sair da prisão, então a gente vai ver como que é a história desse casamento, quando ele tá na prisão, ela não tá, ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Então é um livro, assim, sensível, necessário, que também vai te fazer refletir sobre muitas coisas. É um livro muito bem escrito, por isso que eu fico surpresa que ele não é mais hypado, mais conhecido, e eu queria trazer ele aqui, sempre pra vocês conhecerem coisas diferentes do que estão falando aí na mídia, né? Então esse livro aqui, ele é um livro pequeno, mas ele é um livro no ponto. Ele não precisava ser maior que isso, e nessas 230 páginas a autora consegue fazer você se imergir nessa história, você sentir o que os protagonistas estão pensando, estão sentindo. Então, assim, é um livro muito bom, que eu recomendo bastante, que deveria ser mais conhecido, então vocês podiam dar uma chance, viu? E o último livro que eu quero recomendar pra vocês é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, um livro de uma autora nacional. Esse livro aqui, ele não é escrito convencionalmente, ele é escrito em versos, tá? Só que não é como se a autora fizesse os enters e os versos aleatoriamente, ela faz na hora certa. E esse livro aqui, já aviso que tem alguns gatilhos. A protagonista é mulher, ela vai sofrer algumas coisas durante a vida dela e a gente vai acompanhar essa jornada. É um livro pesadinho também, mas necessário, que tem uma aura mais de você sentir aquele baque de compreender que a realidade das pessoas não é a mesma que a sua. Então eu acho que a Aline tem esse poder de fazer isso com os leitores. Não é à toa que ela é uma autora premiada e tem cada vez ganhado mais destaque no cenário nacional. Então eu não podia deixar de recomendá-la aqui, porque é um livro curto e por 100 versos você lê mais rápido ainda, então não tem desculpas pra você não conhecer o trabalho dela e não se permitir ser tocado por essa história também. Então essa foi a minha última indicação pra vocês. Nós tivemos aqui 8 livros curtinhos com menos de 300 páginas pra você fluir a sua meta de leitura aí com mais facilidade, tá? Então eu espero que vocês deem chance pra alguns desses livros até o final do ano. Quero agradecer a sua atenção até aqui. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Esse livro eu acho que eu tenho também. Eita, pega, chupei o tripé. Nossa, eu tenho um pôster, eu tinha esquecido. Esqueço que eu tenho essas coisas. Deus, por que tem que passar caminhão agora aqui? Respira fundo, respira.